Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, estamos mais uma vez reunidos para estudo da Palavra de Deus. Nosso tema desse trimestre é Prosseguindo para o Alvo. Nós já estamos na 7ª lição e o tema dessa manhã é Servos Consagrados. Nós vamos ler a Palavra de Deus na epístola que Paulo escreve aos irmãos de Filipe, aos Filipenses, capítulo 2, versos 19 a 30. Convido a cada irmão a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Nessa manhã, nós estamos, mais uma vez, gratos a Deus por poder reunir para estudar a palavra dele. A palavra do Senhor diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimentos, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é propriamente seu, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo eu tenha visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor que também eu irei mesmo, brevemente. Julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu também tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homem como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, vamos curvar diante do Senhor, vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo que Ele faça-nos compreender a sua vontade e o seu querer através da sua palavra nessa manhã. Pai amado, nós te louvamos porque estamos reunidos mais uma vez, cada um nos seus lares, para esse momento de estudo da tua palavra. Pedimos que nesta manhã o Senhor esteja a nos ensinar e a nos mostrar como devemos agir com o Senhor. Que nessa manhã o Senhor esteja nos orientando e usando o teu Espírito Santo para nos convencer e nos mostrar a tua vontade. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós abrimos as Escrituras e ouvimos Paulo escrevendo essa carta aos irmãos de Filipe, nós vamos perceber que no capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo já inicia sua carta dizendo que ele é servo de Cristo. Então hoje nós temos como tema servos consagrados. Nós vamos perceber que essa ação de servir não é de todo mundo. Nós gostamos de ser servidos, irmãos, mas servir é um ato de Deus na vida do homem. E o próprio Cristo, ele vem dizendo: eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eu não vim para ser servido. Então, nessa manhã, eu queria que você entendesse que Paulo, ele não só está preocupado na questão doutrinária da igreja, mas ele também demonstra sensibilidade para com as necessidades dos fiéis. Nós vamos ver que ele é um homem que sabe administrar a igreja de Deus, mesmo estando preso. Ele está preocupado em ver o bem-estar dos servos do Senhor. Então, hoje, nós queremos lembrar que esses dois homens citados por Paulo, Timóteo e Epafrodito, são servos consagrados. Nós vamos ver por que, são servos consagrados. Primeiro, eu quero lembrar que Timóteo é citado pelo menos 24 vezes no Novo Testamento. E ele é considerado um dos maiores colaboradores de Paulo na obra missionária. Nós vamos ver que ele leva e traz notícia para Paulo das atividades que está acontecendo em Filipe. E Paulo, então, tem Timóteo como filho na fé.
ele usa essa expressão, aquele que serviu ao evangelho junto comigo como um filho e o pai. Então Paulo tinha uma intimidade muito grande com Timóteo. E se nós olharmos o nome Timóteo, significa na língua grega quem honra a Deus ou alguém que é honrado por Deus. Então nós vamos perceber que Timóteo é aquele homem disponível que Paulo usa na obra missionária. E há uma ligação muito estreita entre o apóstolo e Timóteo. Eram verdadeiros irmãos, amigos e cooperadores. Então percebam, esse homem é um dos cooperadores e é um dos servos consagrados que Paulo está enviando, né, para ajudá-lo na obra em Filipe. Outro nome que Paulo cita aqui nesse texto que lemos é Epafrodito. Epafrodito é um companheiro de trabalho de Paulo. E ele usa essa expressão que ele é digno de honra de uma pessoa dedicada a dedicar a vida aos outros. Ele está pronto até a morrer por causa da obra do Senhor. Então, observe que ele arrisca a sua vida para que o serviço e a obra do Senhor seja realizada. Então, nós vamos perceber que aqueles irmãos de Filipe poderiam receber esse homem com toda a honra, Paulo disse, porque esse homem é um homem amado e digno de ser recebido com honra, porque ele serve ao Senhor Jesus. Então, nessa manhã, eu queria, olhando para esses nomes, né? Paulo fala que Epafrodito é irmão, cooperador e companheiro de luta. E mensageiro também lá dos irmãos de Filipe. Ele é um homem que coopera, que prega, que ensina, que ajuda. Ele é um dos homens admirado, né, por Paulo, porque Paulo vê nele uma dedicação na obra do Senhor. Então são dois homens, né, que nós vamos olhar e ver as qualidades que eles têm, que demonstra que são homens consagrados, servos do Senhor Jesus. Observe que nós vemos que muitas pessoas estão prontas para ser servido, não para servir. Mas Epafrodito sofreu uma enfermidade e alguns dizem que poderia ter sido uma tifo, cólera, malária ou outra enfermidade. Mas Paulo diz que ele chama, né, a igreja a se alegrar com ele pela vitória que Deus deu, pela cura que Deus concede a esse irmão, e que Paulo estava feliz que se esse homem morre, então Paulo teria tristeza sobre tristeza. Então, olhando para esses dois homens e para a palavra do Senhor que Paulo escreve aos irmãos de Filipe, nós queremos destacar algumas verdades que Paulo usa aqui para que possamos então ver servos consagrados, são consagrados, mas são sensíveis. Perceba bem, o texto que nós lemos mostra a sensibilidade, né, que Paulo tem das necessidades humanas. Nós vamos perceber que Paulo demonstra amizade, gratidão, afeto, auxílio mútuo, e ele está preocupado com os problemas pessoais e a acolhida que esses irmãos terão também na igreja. Então, Paulo é uma pessoa sensível e esses homens, então, são dignos de honra porque eles servem ao Senhor. E Paulo, então, agora é uma pessoa que tem um extremo amor por esses irmãos. Homens que ele trabalha junto, homens que estão prontos para fazer a obra do Senhor, e são homens que foram provados. Então percebam que nós vamos perceber que havia por parte do Paulo um desejo que Epafrodito regressasse ali à cidade de Filipe, mas ele enaltece as qualidades que esse homem tem, porque ele é uma pessoa digna de ser bem recebida na cidade. Então perceba bem que Paulo estava preocupado não só com a obra, mas com as pessoas que ele estava trabalhando. Nós vamos ver que Paulo mostra aqui uma sensibilidade, ou tripla sensibilidade. Primeiro, ele estava satisfazendo o desejo de Epafrodito voltar até os irmãos de Filipe. Segundo, ele se alegrou com os corações, ele alegrou os corações dos filipenses, sabendo que agora ele estava enviando o seu mensageiro, o seu cooperador de volta. E por último, Paulo se alegra com a alegria que aqueles irmãos têm também. Então ele é sensível ao desejo do obreiro, ele alegra o coração da igreja, mas ele também se alegra de ver a obra do Senhor sendo realizada por homens de qualidade, como Epafrodito. Então, essa é uma maneira que nós precisamos aprender, não só
preocupar-se com as doutrinas, mas preocupar-se com as pessoas. O autor até comenta que Paulo era um verdadeiro cristão em suas atitudes para com os outros. E ele não estava só pensando nele, mas pensando nas pessoas e naquilo que elas precisavam. Então, esses servos consagrados ensinam que o cristão é aquele que não vive para si, mas vive para os outros. O Dr. Russell Shedd diz que muitas vidas se assemelham a uma torneira fechada, mais do que a um canal entre Deus e a humanidade sedenta. Eu pergunto, será que nós somos um canal aberto ou uma torneira fechada? A vida cristã é derramada para beneficiar os outros, como um canal para que Deus use o homem para que ele conduza a graça dele ao coração dos homens. Então, nessa manhã, a primeira coisa que eu quero destacar é a sensibilidade que Paulo tinha para com a obra de Deus e para as pessoas. Mas também nós vamos ver que esses homens, servos, Epafrodito e Timóteo, são pessoas dignas e pessoas comprometidas com o Evangelho. E as qualidades deles nos chamam a atenção. Paulo, na segunda parte, o autor fala que servos consagrados têm caráter. E no verso 22 ele faz referência ao caráter de Timóteo. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Paulo e Timóteo eram companheiros, mas também Paulo via nele um homem consagrado, que tinha qualidades testadas e aprovadas. E Paulo então tem confiança de enviar Timóteo para realizar a obra, porque Timóteo recebeu a aprovação de maneira que ele serviu o Evangelho. E ele servia com uma dedicação, com uma lealdade. E Paulo então tinha tranquilidade para enviar esse jovem para a obra missionária. Paulo menciona que talvez por ser jovem, não que ele fosse uma pessoa que não tivesse experiência, mas tinha. Talvez nessa ocasião Timóteo tinha entre 35 e 40 anos, é o que o autor comenta. Então não é fácil, irmãos, encontrar companheiros que estão prontos para fazer a obra, aceitar os desafios, se consagrar à obra do Senhor e ter um caráter refinado como esse de Timóteo. O autor também fala que servos consagrados são disponíveis. Perceba bem, além de serem provados, de disponibilidade é necessário para a obra do Senhor. É um fato que Timóteo estava sempre pronto a ir onde Paulo o encaminhava, o enviava. Então ele era de suma utilidade, porque ele podia ser enviado a qualquer lugar e ele estava sempre disposto. Será que nós somos assim? Pessoas dispostas a ir onde tem necessidade? Há pessoas que têm um desejo de servir ao Senhor e servir a Paulo naquela necessidade que ele tinha. Nós vamos perceber que ambos, Timóteo e Epafrodito, eram homens disponíveis que serviam ao Senhor, mas também serviam ao próximo, em especial a Paulo. Será que nós estamos pronto para estar, às vezes, em segundo lugar? Timóteo demonstra essa qualidade. Ele não estava preocupado em ser o primeiro. Ele ficava satisfeito em ser o segundo. E tem muita gente, irmãos, que é ambiciosa, egoísta. Ele não fica satisfeito, ele precisa ser o primeiro. Então, nessa manhã, eu queria convidá-lo a olhar para esses homens que eram disponíveis para o serviço, que cooperavam na obra, mas que eram também pessoas fáceis de lidar no sentido de disponibilidade para serem enviados. Quarta coisa que nós vamos perceber, que o autor comenta, que esses servos consagrados são corajosos. Nós precisamos de coragem. A obra de Deus é uma obra que exige determinação e coragem. E Paulo fala que Epafrodito é um servo corajoso. O texto que nós acabamos de ler, lá no verso 30, ele menciona que Epafrodito arriscou a sua própria vida, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispor a dar a própria vida para suprir a nossa carência de socorro para comigo. Então é gente que está pronta para servir, gente disposta, gente que coloca a vida ao serviço do Senhor. Então Paulo elogia, enaltece a coragem e a disposição que esse homem afetuoso, trabalhador,
que estava pronto a correr perigos, né? Que era homem que estava na linha de frente, irmãos. Estava pronto para estar lá para realizar a obra do Senhor. Muitos foram os que corajosamente arriscaram suas vidas por amor de Cristo e sua igreja. Paulo cita também seus amigos e irmãos Priscila e Áquila, seus cooperadores em Cristo, que arriscaram as próprias cabeças em favor do apóstolo. Então, não somente Epafrodito e Timóteo, Paulo tinha uma rede de irmãos que estavam dispostos a fazer a obra do Senhor e eram pessoas corajosas a realizar a obra do Senhor. Então, 4 características que o autor menciona aqui para esses homens servos consagrados. Eram sensíveis, tinham caráter, eram disponíveis e eram corajosos. Eu gostaria de concluir essa manhã de estudo lendo a conclusão que o autor faz. Ele diz assim: a igreja de hoje precisa de servos consagrados, a exemplo de Paulo, Timóteo e Epafrodito. Esses homens superaram os próprios interesses para corajosamente buscar os que eram de Cristo e cuidar da sua igreja. Eram homens de caráter aprovados, servos consagrados. Homens e mulheres, assim, são fundamentais na obra do Senhor. E que a igreja precisa de pessoas assim, qualificadas, pessoas que se esforçam para que a obra do Senhor seja realizada. Você é um deles? Que o Senhor nos ajude a sermos esses homens e mulheres para realizar a sua obra. Vamos concluir orando? Pai amado, obrigado por essa manhã de estudo. Obrigado pelo exemplo de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito, que nessa manhã o Senhor nos incentive a fazer isso. Nós sejamos servos consagrados, disponíveis, sensíveis às pessoas, mas também corajosos para enfrentar na linha de frente a expansão do Evangelho nessa cidade. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.